Graça e paz, povo de Deus. Vamos falar sobre identidade hoje? Você sabe me dizer quem você é? Muitas vezes, quando a gente escuta essa pergunta, nós pensamos no que nós fazemos, no que nós temos, mas na verdade, isso é sobre o ser. Não é sobre o fazer, não é sobre o ter, é sobre aquilo que você é. Quem é você? Sabe por quê? Porque nós somos seres singulares, ou seja, não existe outro de nós nesse mundo. Pode ter com a mesma aparência, tá? Aparência física, como tem muitos gêmeos por aí, mas não com o nosso ser interior, não com a mesma identidade. A identidade é um conjunto de características que formam quem nós somos. Então, essas características são culturais, ali, o jeito de falar. Eu sou aqui do Nordeste, de Pernambuco, então talvez eu tenha um sotaque mais puxado, né? Mais recifense. Mas tem outro que é mineiro, já tem uma forma de falar diferente, o outro é lá de São Paulo. Então, assim, já aqui no Brasil a gente consegue perceber bem essas nuances culturais. Também tem a ver com a nossa característica familiar. Então, o meio onde a gente cresceu, as pessoas com que a gente teve contato, quem foram os nossos pais, a falta ou não de um dos nossos pais também forma quem nós somos, assim como tantas outras características, características de personalidade, características de convicções, aqueles pensamentos, aquelas crenças que estão enraizadas, né, enraizadas em nós. Tudo isso forma a nossa identidade. Mas deixa eu te contar um segredo. A identidade, ela não está estática. Ela não é definida para sempre. A nossa identidade, ela é mutável. Então, nós vamos a cada dia descobrindo mais quem nós somos, o que a gente gosta de fazer. De repente, quando você era adolescente, você tinha gostos que hoje você não tem mais, que hoje já não fazem mais parte da sua história, que não faz mais parte da sua identidade. E está tudo bem, porque a identidade ela é dinâmica. Agora eu queria que você voltasse assim, pensasse numa coisa que define a nossa identidade nesse mundo, que é o quê? A nossa digital. Você consegue ver aí? A digital. Quero que você me diga se você sabe como a digital ela é formada. Se você sabe ou se você não sabe, eu vou te contar. Então, a nossa identidade ela é formada ainda no ventre da nossa mãe. Enquanto nós estamos lá e nós nos movemos, nós tocamos as paredes uterinas e estamos ali em contato com o líquido amniótico, enquanto a gente tem contato com aquele ambiente do útero da nossa mãe, nós estamos formando a nossa digital. Os sucos vão, né, sendo desenvolvidos até que se forma a digital. E ela é única, ela é singular. Eu gosto do que Deus diz ao profeta. Ele diz assim: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conheci, eu já te designei ali a profeta às nações. Então, Deus, ele nos forma no ventre da nossa mãe, porque ele diz que antes de formar o profeta, isso significa que ele nos forma dentro do ventre das nossas mães, mas ele nos forma de forma singular. Então nós somos pessoas completamente individuais, assim, singulares. Então, quando até mesmo na digital, ninguém vai ter uma digital igual à sua, porque foi naquele processo de formação e de contato com o útero da sua mãe que a sua digital foi formada. E é lindo ver como Deus nos criou tão diferentes uns dos outros, tão singulares. O cuidado de Deus de não padronizar. Nós não somos um padrão, um projeto de fábrica como robôs que vão estar ali iguaizinhos uns aos outros. Não. Deus tem o cuidado de nos dar essas diferenciações para nos fazer seres únicos. Cada um de nós é único e singular diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele nos conhece pelo nosso nome. O nosso nome também carrega identidade. Você sabia? O nome ele é muito importante dentro ali da perspectiva judaica, dentro do Antigo Testamento, também do Novo, né? Então, o que é que acontece? O nome, ele traz características para a nossa identidade. Você vê, por exemplo, a história de Jacó. O que é que aconteceu com Jacó? A mãe dele, Rebeca, teve uma gravidez de gêmeos. O primeiro a nascer foi seu irmão Esaú. E ele nasceu segurando o pezinho ali do seu irmão, o tornozelo do seu irmão Esaú. E por isso, ele recebeu esse nome de Jacó, que muitos vão dizer que significa aí, tem o significado de enganador. E durante a vida dele, ele ficou enraizado nessa identidade de enganador, de usurpador, de estar ali tentando conquistar o que ele queria a todo custo.
Então ele vai vivendo aquela vida ali desraigada, ele vai, usa sempre de enganos, ele pega ali, se aproveita da situação, ele é um aproveitador também, então ele se aproveita da situação em que o irmão está com muita fome e oferece um prato de lentilhas em troca da sua primogenitura, e a gente nem vai entrar aí no lado também de Esaú, que fez errado, né, em ter feito essa troca, mas vamos focar em Jacó. Então ele começa ali com muitos enganos dentro da vida dele, ele vai até o pai e finge que é o irmão para poder receber a bênção. Então ele foge, né? Precisa fugir para o irmão não matar ele. E ali ele começa um processo longe do ambiente familiar, onde ele começa a ser enganado também. Ele começa a passar pela mesma coisa que ele fez outras pessoas passarem, até o momento em que ele vai retornar para casa e ali ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele luta ali por uma bênção. Ele se esforça para que a bênção seja recebida. E a bênção que ele recebe é uma mudança de nome, porque a partir daquele momento a identidade dele estava sendo transformada. Muitas vezes nós podemos ter nossa identidade formada em coisas ruins, em adjetivos maus, em qualidades ruins, talvez tenhamos sido enganadores, mentirosos, corruptos. Isso acontece porque nós estamos, né, num mundo de pecado, mas Jesus vem justamente para restaurar a nossa identidade, na verdade, para nos dar uma identidade nova, uma identidade que não está mais ligada ao nosso pecado, mas está ligada a quem nós somos. A palavra diz que ele nos dá um novo nome, né? Lá em Apocalipse nós vamos receber uma pedrinha com o nosso novo nome, então existe uma nova identidade sendo gerada em nós. Assim como no ventre das nossas mães, nós fomos gerando ali as nossas digitais, agora, quando nós estamos em Cristo, nós estamos gerando a nossa identidade também, uma nova identidade. Ele está gerando em nós essa identidade toda vez que a gente toca Jesus, toda vez que a gente toca Deus, toda vez que a gente entra no ambiente espiritual da presença divina, nós vamos sendo marcados e aquela identidade do Senhor vai sendo gerada em nós. Então nós vamos ficando mais parecidos com Deus. O amor que não tínhamos no nosso coração começa a ser gerado porque ele nos amou primeiro. A paciência que nós não tínhamos começa a ser gerada porque é um fruto do Espírito Santo. Se nós não tínhamos domínio próprio, ele começa a ser gerado em nós porque também é um fruto do Espírito. Então, quanto mais do Espírito Santo existe em nós, mais a nossa identidade está sendo moldada e transformada por Deus. Então, nós estamos nesse útero, nesse ventre espiritual em que Deus está formando em nós uma nova identidade. Você não precisa ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Essa é a beleza de poder recomeçar, de poder viver o novo de Deus. A minha identidade ela não está definida em mim, ela está definida em Cristo. A sua identidade não está definida em você, ela está definida em Deus. A nossa identidade foi definida lá no Éden, quando Deus gerou Adão e Eva, quando ele criou homem e mulher, ele disse que fez a sua imagem e semelhança. A nossa identidade essencial está na imagem e semelhança de Deus. Então não é sobre o que você tem, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Sua identidade, ela vai além deste mundo, sabe? A gente às vezes põe a nossa identidade toda aqui. Ai, sou isso, sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus está nos chamando para termos uma identidade de Cristo, para termos Cristo formado em nós, porque hoje nós somos filhos e filhas. E os filhos se parecem com seus pais. Você é filho. A pessoa que te criou, mesmo que não foi o seu pai ou mãe biológico, você pegou características dessa pessoa. Muitas vezes seus parentes devem ter olhado para você e dito: tá andando igual a mãe. Olha o jeito de falar todinho do pai. Não aconteceu isso com você, não? Com certeza deve ter acontecido em algum momento da sua história. Ou você vê isso nos seus próprios filhos. Você olha para o seu filho e pensa: meu Deus, olha até o jeito assim dele se expressar igual ao meu. Olha, ele está usando a mesma palavra, o mesmo jeito de falar que eu falo. Por quê? Porque é o ambiente onde estamos ali imersos e onde estamos tocando e onde estamos interagindo que faz com que a nossa identidade seja formada. Então você precisa adentrar na presença de Deus, se você quiser ter uma nova
identidade em Cristo. Nós somos novas criaturas têm nova identidade. Nós temos novos gostos, novas aptidões, novas habilidades. Nós temos uma personalidade sendo renovada. Talvez você era tímido antes de conhecer Jesus e agora você já é alguém que fala muito. Isso aconteceu comigo. Talvez você era uma pessoa que era mais explosiva e agora você tá, a calmaria em pessoa. Por quê? Porque a nossa identidade, ela é mutável. E quando estamos em Cristo, Ele está moldando a gente de dentro para fora. Ele muda o nosso ser para que nós sejamos como Ele, cada dia mais parecidos com Ele. Então, sim, nós somos seres individuais, nossa personalidade é diferente, nós temos jeitos diferentes, nós temos a nossa singularidade, mas nós também temos o nosso caráter e a nossa convicção, o nosso pensamento, as nossas crenças, todas definidas por quem Cristo é. Por isso, você não pode mais ter aquele pensamento do mundo. A sua mente, ela precisa ser renovada. A sua mente precisa ser transformada para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque essas crenças que são do mundo, que você recebeu da sua família, que te limitam de viver o melhor de Deus para a sua vida, elas precisam sair da sua mente. Elas precisam parar de fazer parte da sua identidade. Você precisa buscar uma nova identidade em Cristo. Todas as vezes que a gente consegue enxergar aquilo que tem dentro de nós, mas que não é alinhado à vontade de Deus e ao caráter de Deus, nós temos como tomar a decisão de não sermos mais aquilo. A Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Cristo, não chamava as pessoas pelo seu pecado. Ele as chamava pelo seu nome. Ele chega para Zaqueu, que era um homem que estava ali sendo corrupto, que pegava, muito dinheiro ali das pessoas de impostos, pegava dinheiro de impostos a mais e se enriqueceu de forma ilícita, e ele não chama ele pelo pecado dele, ele chama pelo nome. Porque nós não somos definidos por aquilo que fazemos, glória a Deus por isso, mas por aquilo que nos tornamos em Deus. Então hoje talvez você ainda não conheceu Jesus, mas a partir do momento que você conhecer, esquece o seu passado. Esquece aquela identidade anterior, esquece o que as pessoas falam sobre você, porque muitas vezes nós vamos sendo rotulados pelas pessoas, e muitas vezes de forma injusta, de coisas que a gente nem é, mas que as pessoas impõem sobre a nossa vida, a gente começa a acreditar. A sua identidade não está no outro. A sua identidade não está no que você fez de certo ou de errado. A sua identidade não está no que você tem, nas coisas materiais. A sua identidade está em quem você é. E se você é cristão, a sua identidade está firmada em Cristo e sendo transformada e moldada por Deus a cada dia. Amém? Então você aprendeu um pouco agora sobre quem você é e qual a sua identidade. Quando alguém perguntar sobre quem você é, diga seu nome. E diga também as suas qualidades que você gosta, seus defeitos, mas diga acima de todas as coisas: eu sou alguém que Deus está mudando. Eu sou alguém que Deus está transformando. Eu sou uma filha e um filho de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou no ventre materno e o Senhor continua cuidando de nós e nos formando. Senhor, dar-nos uma nova identidade, Pai, uma identidade de filhos, uma identidade de pessoas que foram criadas à tua imagem e semelhança. Senhor, em nome de Jesus, que tenha cada dia menos de nós e mais de ti em nós, Pai. Forma em nós, Senhor, as tuas características, Senhor. Forma em nós, Pai, em nome de Jesus, seres espirituais e não mais carnais. Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos corações em Ti, tira de nossas mentes toda crença limitante, tudo aquilo que aprendemos, Senhor, que não veio de Ti, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que aprendemos e que tem nos afastado da Tua presença ou de vivermos a Tua vontade.
Senhor, renova as nossas mentes, Senhor, darmos convicção, Senhor, da Tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor, aquilo que o Senhor é e aquilo que nós somos em Ti. Senhor, que nós possamos, Senhor, com autoridade, Senhor, dizermos que somos filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, que a identidade do Senhor esteja completamente formada em nós, que nós sejamos novas criaturas, que nós entendamos, Pai, que nada que nós somos é imutável, Senhor, especialmente os nossos defeitos, os nossos pecados, que nós possamos, Pai, ter uma nova identidade, movida pela cultura do reino, Senhor, movida pelo posicionamento de sermos filhos, de estarmos aqui, Senhor, para viver a Tua vontade e fazer, Senhor, a Tua obra que o Senhor reservou para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, protege-nos, guarda, Senhor, não deixa que nenhuma palavra vã, Senhor, seja infiltrada, Senhor, nas nossas mentes, moldando a nossa identidade de forma ruim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não nos deixemos ser rotulados pelos homens, Pai, mas que nós nos deixemos ser moldados, Senhor, na nossa identidade por Ti. Espírito Santo, entra nas nossas vidas, que nós estejamos imersos na Tua presença, para que possamos ter cada dia mais, Senhor, formado em nós a Tua palavra, formado em nós as Tuas características. Pai, muito obrigada por tudo. Protege-nos, nos guarda, Senhor, nos guia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, aqui eu falei rapidinho a introdução, mas bota aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.